Os casos positivos da Covid-19 no território nacional conheceram um acréscimo, segundo os dados anunciados nesta tarde pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde anunciou esta tarde os dados diários da Covid-19 em habitual conferência de imprensa, com o registro de mais 28 novos casos de invenção pelo novo coronavírus. Com estes dados, Moçambique conta atualmente com um cumulativo de 816 casos positivos, dos quais 746 são de transmissão local e 70 importados, e conta com 233 recuperados. As mais honrosas saudações endereçamos a si, estimado telespectador. Seja bem-vindo à presente edição do Jornal da Gente. Fogo consome barracas no mercado Mandela, na cidade de Maputo. Não são conhecidas as reais causas do incêndio, mas presume-se que tenha sido provocado por uma vela deixada num dos estabelecimentos. Sobre os destroços via-se cinzas, restos de garrafas, panelas e louça por debaixo das chapas de zinco que constituíam as barracas de confecção de alimentos dentro do mercado Mandela, na cidade de Maputo. Aponta-se que foi durante a madrugada que o mercado começou a arder e, com a intervenção dos bombeiros, foi possível apagar o fogo, que até ao amanhecer insistia em mostrar vestígios de fumaça em algumas barracas. Não se sabem as reais causas do incêndio, mas presume-se que tenha sido provocado por uma vela deixada num dos estabelecimentos. Desespero para as donas das barracas, em lágrimas e soluços. A senhora Fátima lamenta: "O que farei daqui para frente? Acabou tudo. Esta barraca era tudo para mim. Sou viúva." Uma outra velideira havia guardado o dinheiro para pagar algumas contas, mas no local só se viam cinzas, a cor do dinheiro foi descartada. É o segundo incêndio em menos de uma semana nos mercados da cidade de Maputo. No mercado de Spamalil, 7 bancas foram destruídas em resultado de um curto-circuito. No mercado de Mandela ainda não se contabilizam as bancas devastadas pelo incêndio. Celebração da Independência de Moçambique. As cerimônias centrais tiveram lugar na Praça da Independência em Maputo, pontualmente às 9 horas. E com recurso às estatísticas, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, percorreu os vários momentos que marcaram os 45 anos da independência, através dos setores sociais e econômicos, para mostrar o quão o país avançou e que Moçambique de hoje não tem nada a ver com o Moçambique herdado a 25 de junho de 1975. As cerimônias centrais tiveram lugar na Praça da Independência em Maputo e iniciou pontualmente às 9 horas, quando a escolta de gala, acompanhando o Presidente da República e a sua esposa, chegou ao local e onde foi recebido pelos titulares dos órgãos de soberania. A segunda parte foi marcada pela condecoração de 10 dos 175 galardoados em todo o país. Entre eles tiveram antigos combatentes e artistas, com destaque para a antiga primeira-dama Marcelina Chissano, representada pelo marido Joaquim Chissano, João Ferreira, a cantora Mingas, o músico Moisés da Conceição, o artista plástico Naguib, entre outros. No final, Filipe Jacinto Nyusi dirigiu-se à nação e deixou um apelo vigoroso para os moçambicanos, depois de recordar o trajeto trilhado pelos moçambicanos antes e depois de se unirem para combater o colonialismo. Há 4 décadas e meia, herdamos um país pilhado pelo colonialismo e devastado pela guerra colonial. Não deve haver pressa em esquecer os malefícios do colonialismo para que não sejamos presas fáceis dos manipuladores de consciência que a todo custo tentam branquear a história do presente. Com destaque para o massacre de Moeda e o tratamento desumano e desprezível com que o regime tratava os moçambicanos. E recorrendo às estatísticas, Filipe Nyusi percorreu os vários momentos que marcaram os 45 anos da independência, dos setores sociais aos econômicos, com destaque para a saúde, agricultura, eletrificação e muito em particular a educação. Segundo o Presidente da República, o sistema colonial era cruel, pois dos quase 2.000 estudantes que a mesma instituição tinha matriculado, apenas 40 eram moçambicanos e desde 1975 até hoje foram graduados por aquela instituição do ensino superior
superior mais de 27 mil moçambicanos em diversos graus acadêmicos do ensino superior. Em 2019, portanto, no ano passado, o país tinha só ensino público 6.808.327 alunos. Outro destaque é que naquela altura só existia a UEM, mas hoje há 57 instituições de ensino superior com mais de 250 mil estudantes matriculados. O chefe de Estado não se esqueceu, no entanto, dos maus momentos que marcaram os 45 anos da independência, desde os ataques dos regimes do Apartheid e da então Rodésia atual Zimbábue, assim como a Guerra Civil dos 16 anos, mas também os conflitos militares mais recentes com a RENAMO, assim como a em curso com a junta militar da RENAMO e os ataques terroristas no extremo norte da província de Cabo Delgado. Dando continuidade aos ciclos que nos antecederam, fomos capazes de colocar um ponto final a esta página negra da nossa história. Foi assim que, a 5 de junho de 2020, testemunhamos em Savane, província de Sofala, o desarmamento e desmobilização para a subsequente reintegração até aqui de mais de 300 antigos guerrilheiros da RENAMO, num processo que deverá abranger mais de 5 mil elementos, cujo fim se prevê para junho de 2021. E através de mensagens enviadas ao Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, China, Rússia, Índia, Hungria e Egito, e Botsuana felicitaram Moçambique pelo 45º aniversário da independência, efeméride celebrada nesta quinta-feira. Através da mensagem enviada ao seu homólogo Filipe Nyusi, Xi Jinping destaca que a amizade sino-moçambicana está enraizada. Desde o surto da pandemia do novo coronavírus, as duas partes têm lutado com solidariedade de mãos dadas, demonstrando a fraternidade indestrutível. Lê-se ainda na mensagem do presidente Xi Jinping que valorizo altamente o desenvolvimento das relações entre China e Moçambique e estou disposto a evidenciar esforços juntos com a Vossa Excelência, aproveitando a oportunidade do 45º aniversário da relação diplomática sino-moçambicana para aprofundar a cooperação amigável e mutuamente benéfica em todos os campos e promover a parceria de cooperação estratégico global entre China e Moçambique para novos patamares, beneficiando os dois países e os dois povos. Vladimir Putin, presidente russo, salienta que a cooperação russo-moçambicana está a progredir com sucesso, o que comprovou plenamente com as nossas conversações em Moscou no ano passado. Estou seguro que, com a base em resultados atingidos, poderemos assegurar a construtiva intensificação ulterior dos laços bilaterais em diversas esferas. Isto corresponde cabalmente aos interesses dos nossos povos amigos, contribui para o reforço da estabilidade e segurança no continente africano. E o presidente da Índia, Ramnath Kovind, transmitiu que o seu país e Moçambique têm uma rica tradição de cooperação aos níveis bilaterais e multilaterais. Assim lê-se na mensagem de Kovind. Ainda no contexto da efeméride, o presidente do Botsuana, Mugwezi Masisi, saudou seu homólogo Nyusi pelos grandes progressos e conquistas que o país continua a assinalar. Para Abdel Fattah al-Sisi, o 45º aniversário da independência de Moçambique reafirma os laços de fraternidade e amizade que unem os dois países irmãos e reitera o seu profundo interesse em promovê-los ainda mais e a todos os níveis para o bem-estar dos dois povos irmãos. Ainda no âmbito da data, o presidente da República da Hungria, János Áder, disse que é a sua aspiração que as relações amistosas existentes entre os dois países sejam fortalecidas ainda mais para o benefício das duas nações. E a reabertura do mercado grossista do Zimpeto estava prevista para esta quinta-feira. Tal não sucedeu devido ao atraso dos trabalhos de requalificação do mercado. Em consequência disso, os vendedores tomaram e ocuparam o campo de futebol local. A reabertura do mercado estava prevista para esta quinta-feira, o que não aconteceu devido aos trabalhos de reestruturação. Em consequência disso, os vendedores, desde os importadores e retalhistas, ocuparam o campo de futebol comunitário de Zimpeto. Felizmina Paulo é uma das mulheres que fazia compras naquele local improvisado. Disse ainda que os vendedores, uns no chão, outros em caminhões, no caso de importadores, dizem que ocupam naquele local porque o mercado grossista ainda não reabriu. Disseram que o mercado abriria hoje e fomos para lá, logo cedo encontramos que estava fechado e sem alternativas viemos para aqui. O Tribunal Superior de Recurso, com base na dúvida insanável, declarou o réu Rufino Licuco inocente,
ao caso de agressão a Josina Machel. O Tribunal Superior de Recurso, com base na dúvida insanável, declarou o réu Rufino Licuco inocente no caso da agressão da Josina Machel. Para a família Machel, mais uma vez a justiça foi denegada, com implicações gravíssimas para milhares de vítimas de violência doméstica, que ainda acreditam e procuram amparo no nosso sistema de administração de justiça. Assim, foi o desfecho de um dos mais mediáticos casos judiciais do quinquênio passado, que ficou conhecido como caso Josina Machel. Escreve o país. Em 2017, a filha do primeiro presidente de Moçambique independente, Josina Machel, acusou o empresário Rufino Licuco de ter agredido. Ato que resultou na perda de um dos olhos. Para além da agressão física, constatava das acusações contra Licuco a violência doméstica e psicológica. Na altura, o Tribunal da Primeira Instância julgou procedentes as acusações da Josina Machel, fato que culminou com a condenação do réu Rufino Licuco a uma pena de prisão e o pagamento de uma indemnização solidária de 200 milhões de meticais e 579 mil meticais por danos patrimoniais e não patrimoniais. Inconformada com a sentença, a defesa do Rufino Licuco recorreu a decisão ao Tribunal Superior de Recurso com alegações de que o julgamento foi realizado sem que o Tribunal Supremo se tivesse pronunciado sobre a revisão da sentença. Estudantes do ensino superior lançaram hoje a campanha de solidariedade denominada Cabo Delgado Clama por Nós. Confira esta nota logo a seguir ao intervalo. A televisão Gênesis é um órgão de informação nacional independente, patriótico, cívico e religioso e comunitário. Quando tudo começou, era unicamente uma visão que transbordava no nosso interior. E pouco a pouco, a família foi crescendo. E hoje, sabemos que não estamos mais sós. Temos a honra de caminhar passo a passo com mais de 2.000 seguidores. O número parece reduzido, porém para nós, cada seguidor é uma história, é uma vida, é uma experiência singular, é um valor acrescentado, sabedoria incomensurável, é um horizonte de esperança que nos outorga mais força para galgarmos as barreiras, enfrentarmos os desafios que se nos vêm pela frente. Por essa razão, com humildade queremos expressar o nosso canemão. Obrigado, thanks, e desejar boas-vindas. Hoio, hoio, welcome. Assim, caríssimo telespectador. Quero saudar aos amados irmãos, caros amigos e amigas. Desejar boas-vindas ao nosso amado telespectador desse lado. Em nome de Jesus. Estás conectado à TV Gênesis, a tua televisão de consolo, televisão de alegria, televisão de esperança. Estamos para mais. Continuaremos a divulgar informações pertinentes para a vida das comunidades, de forma verdadeira, imparcial, objetiva, completa, com humildade, responsabilidade, respeito pela dignidade humana e diversidade, tendo como compromisso a verdade. O Jornal da Gente. Continue conectado à sua televisão. Protege a ti e a todos da Telespectador, Covid-19. fique conectado à TV Gênesis, que te traz os melhores momentos, as melhores notícias. E por saber que temos uma longa caminhada pela frente, convidamos assim, estimado telespectador, a embarcar conosco nesta viagem. Junta-se à TV Gênesis. Estás conectado à TV Gênesis, a tua televisão de consolo, televisão de alegria, televisão de esperança.
Mais uma vez, saudações. Na grelha de notícias locais, destaca-se a celebração do 45º ano da independência de Moçambique em Gaza. Amos Makam, secretário de Estado em Gaza, defende que a data serve para recordar o passado, a longa e árdua luta travada, os sacrifícios concedidos por moçambicanos. Esta data também revitaliza a necessidade de uma luta contínua diante da complexidade dos desafios para desenvolver a província de Gaza. Dombo, Dombo Moçambique, Dombo Moçambique, Dombo Moçambique. O dia 25 de junho de 2020, Dia da Independência Nacional, costua uma ocasião distinta de festa e alegria para os moçambicanos, pois é o repositório dos valores mais sublimes da nação, que carrega consigo um significado profundo na vida de cada moçambicano e representa o marco da soberania moçambicana. Foi nesse sentimento que logo às 8 horas a Praça Eduardo Mondlane viu-se preenchida por algumas personalidades da arena política de Gaza, com destaque para o secretário de Estado em Gaza, Amos Makam, e o administrador de Xai-Xai, Gabriel Dove. Segundo o secretário de Estado em Gaza, a data serve para recordar o passado, a longa e árdua luta travada, os sacrifícios concedidos por moçambicanos. Esta data também revitaliza a necessidade de luta contínua diante da complexidade dos desafios com que se confronta a construção da nação. Compatriotas, esta celebração dos 45 anos da independência nacional aqui na nossa província ganha um significado especial, pois coincide com a passagem do centenário do Dr. Eduardo Chiwambo Mondlane, nacionalista convicto que uniu os moçambicanos na luta contra o regime colonial português. Celebramos também a memória inesquecível do presidente Samora Moses Machel, fundador do Estado moçambicano e proclamador da independência nacional, no dia 25 de junho de 1975. Mas celebramos também hoje o culminar de uma luta heroica de todos os filhos da nossa terra, que direta ou indiretamente emprestaram sua força, coragem, inteligência e até vida contra a dominação colonial. A todos, sem exceção, nosso muito obrigado. Queremos mais água para a nossa província, mais escola, mais hospitais, mais estradas e pontes. Queremos aumentar cada vez mais a nossa produção e produtividade em todas as áreas, com especial enfoque para a agricultura e pecuária. Por sua vez, o secretário provincial da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, ACLIN, Agostinho Alface, e Adelaide de Jesus exaltam os 45 anos da independência nacional. Agostinho Alface, veterano da luta de libertação de Moçambique e secretário provincial da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, ACLIN, lembra do dia 25 de junho com grande emoção e narra como recebeu a notícia, segundo ele, nas matas. Estávamos no mato, estávamos no campo, concentrados lá, todos estávamos atentos para ver o que vai acontecer em Moçambique. O sofrimento todo que tínhamos, já pensávamos que já chegamos ao fim. Ou a independência que nós queríamos é este. Então, todos nós que estivemos no mato ficamos de satisfação, todos ficamos contentes por ver que a independência hoje vai sair. Em continuidade, Alface destaca os feitos que marcam os 45 anos da independência. Então, houve muitos que interromperam seus estudos e foram formados lá fora, no Cuba, onde, não sei, muitos países, para vir e dirigir o nosso país. Então hoje estamos a ver que há muitos quadros que foram formados fora. Então vieram para aqui. E até essa formação continua até hoje. Continua até hoje, por isso que há muita coisa que foi feita, mas ainda estamos à espera de fazer mais. E apelou ao envolvimento de toda a nação na luta contra os comportamentos antipatrióticos que se notabilizam nas zonas centro e norte do país. Por sua vez, Adelaide de Jesus começou por destacar o papel do envolvimento da mulher moçambicana na luta de libertação nacional. As mulheres não quiseram ficar atrás, a luta andou, consta-me que em 67 as mulheres já aderem, as primeiras 25 meninas entram para a luta de libertação nacional. Algumas delas, felizmente, estão e têm orientado algumas palestras e mostram o como foram valorizadas, mas também livros dizem. É interessante dizer que quando elas entram, o sistema, os homens, os guerrilheiros disseram, não, a luta aqui vai parar.
e destacou o papel do governo atual na salvaguarda do emprego da juventude através da criação da Secretaria do Emprego. De Jesus acredita ainda no engajamento da mulher moçambicana na edificação da nação e apela ao cessar-fogo no norte do país. Aquele derramamento de sangue, aquela atrapalhiça de famílias sai da sua casa e tem que viver em condições precárias ou tem que sair de casa vivo e a escassos metros tem que encontrar a morte ou é morto mesmo em própria casa. Aquilo nos abala, é um terror, é um terror. Então lamentamos e queremos dizer forças aos governantes, força o presidente Nunes. Esta coisa também arquitetada aqui no centro do país, que é feita por pessoas justamente estão bem, estão a respirar ar-condicionado, andam a desmentir que não tem a ver com o Renamo. Nós mulheres não queremos aceitar que não esteja, na verdade, ligado, porque sempre foi uma estratégia de matança. E agora digo-lhe que cidadãos em Xai-Xai defendem que os 45 anos de independência foram marcados por êxitos que devem ser comemorados e exaltados. Alfino Jalani e Shirley Libombo destacam que os setores da educação, saúde, emprego e cultura conheceram desenvolvimentos notórios e, por sua vez, Micas Massing dá relevo à ponte Maputo-Catembe como um marco notório da história de Moçambique. A trajetória da colonização moçambicana abarca um período tempo-espacial que se aproxima dos 500 anos, marcados por humilhação, racismo e outras práticas colonialistas que anulavam o nativo moçambicano. E esta realidade só conheceu uma mudança a partir dos esforços dos combatentes nacionais que lograram o intento de libertar a nação a partir da guerra armada que conheceu o seu clímax no dia 25 de junho. Assim, acadêmicos exaltam os 45 anos da história moçambicana, muito em particular das áreas de peso. Temos, por exemplo, várias escolas a nível do país, temos várias universidades públicas e privadas que lutam para transformar o homem, que era o sonho do presidente Samora. Observamos também o processo da saúde valorizada, vários hospitais e clínicas em todo o território nacional, que é um processo de uma grande conquista. Olhamos, por exemplo, para N empregos que foram criados para a sobrevivência do povo moçambicano. Olhamos ainda mais para o processo do trabalho da agricultura. Era o sonho deste homem que a agricultura continuasse a ser o pilar para a sobrevivência do povo. E é isto que está a continuar. Micas coloca ênfase na construção da ponte Maputo-Catembe e outras áreas sociais. Já temos a escola de universidade que nunca tivemos. Na era colonial não havia nenhum doutor moçambicano. Agora temos doutor que nem tem colocação para o colocar. O conhecimento são embarcados em casa por falta de vago. Moçambique, em todas as aldeias comunais, já possui a escola secundária, que não tinha antes. Por sua vez, a estudante Shirley Libombo ressalta que pois o governo está construindo escolas, hospitais, mas nós queremos mais, porque sabemos que essas escolas que nós temos são insuficientes para a população que temos, são mais de 29 mil milhões de pessoas que residem neste país. E bom, nós queremos mesmo apelar ao governo para que possa construir mais hospitais e escolas para aqueles nossos irmãos que não vão à escola, eles precisam sim de aprender alguma coisa para que possam ser alguém no seu futuro. Cidadãos em Xai-Xai defendem que os 45 anos de independência foram marcados por êxitos que devem ser comemorados e exaltados. E o reforço das medidas de prevenção face ao novo coronavírus. Revelando um conhecimento da história de Moçambique. Falando da história da liberação de Moçambique, ela teve início no dia 25 de setembro de 1964, dirigida pela Frelimo, a Frente de Liberação de Moçambique. E esta guerra durou 10 anos. Tenho visto que estamos a desenvolver, no caso da cultura, no turismo, em muitos setores, apesar dos ataques em que temos visto dos insurgentes em Cabo Delgado. Sim, mas de uma forma positiva que estamos a desenvolver.
Jovens e crianças exaltam os 45 anos da independência de Moçambique e, por sua vez, as flores que nunca murcham clamam pelo calar das armas no norte do país. Nós não queremos traumas de guerras, nós queremos um futuro bem-sucedido, ou seja, um futuro próspero. Queremos também desanimar aos jovens que aderem a este grupo de criminalidades, que não se entreguem à morte. Há muita coisa para fazermos, para podermos desenvolver o nosso país e não o derramamento do sangue. E por fim pedem aos pais e encarregados de educação por reforço das medidas de precaução face ao novo coronavírus. Nós queremos apelar aos pais e encarregados de educação que não deixem as suas crianças e que nunca lhes mandem ir vender na cidade ou em qualquer outro ponto, porque senão as crianças é que irão carregar a doença para nós. E nós não queremos ter essa doença na nossa província, apesar de que já há casos confirmados. E também queremos apelar aos titios e às titias que não devem entrar nas barracas alta noite para consumirem o álcool, porque eles irão carregar a doença para nós e nós não queremos. E também quero dizer que o corona é uma doença que está a assolar todo mundo. Estudantes do ensino superior em Xai-Xai lançaram hoje pelas 10 horas a campanha de solidariedade denominada Cabo Delgado Clama por Nós. Juntos por Cabo Delgado é um movimento nacional de solidariedade promovido pelos estudantes universitários de Moçambique, com finalidade de apoiar pessoas em situação vulnerável na província de Cabo Delgado. Deste modo, Maulano Marcos, representante da comunidade estudantil em Gaza, fala do movimento solidário e da participação dos estudantes universitários em Gaza. E alguns deslocamentos populacionais para partes incertas, onde temos 21 mil deslocados, dentre eles crianças, mulheres e idosos, onde os 8 mil deslocados encontram-se em centro de acomodação de Metuge. E é nesta senda que a Associação dos Estudantes Universitários pretende levar a cabo ações solidárias para buscar coletar água, alimentos, produtos de higiene e outros agasalhos e os outros produtos julgados necessários para esta população que se encontra no centro de Metuge. Maulano apela aos cidadãos em geral e muito em particular os empresários a abraçar a causa, oferecendo produtos alimentares, de higiene, entre vários produtos não perecíveis de forma a ajudar as pessoas que precisam. O representante da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, alerta que o mundo poderá atingir 10 milhões de casos do novo coronavírus na próxima semana, sem que o continente americano tenha atingido o pico da pandemia. O representante da organização, Tedros Adhanom, em uma entrevista virtual apontou que esperamos atingir um total de 10 milhões de casos na próxima semana. No primeiro mês desta pandemia, menos de 10 mil. Segundo uma contagem da AFP estabelecida pelas fontes oficiais, a nova pandemia de coronavírus causou pelo menos 477.570 mortes em todo o mundo desde que a China notificou o surto da doença em dezembro. Mais de 9.277.310 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios. O novo coronavírus está a espalhar-se de forma galopante na América do Sul. Até agora registra 75 mil mortes de pessoas infectadas, 70% destas no Brasil. Apesar dos dados, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem vindo a menosprezar a ameaça do vírus, mas a última aparição pública foi vista a usar a máscara, algo raro, mas de acordo com uma ordem que recebeu do Executivo Federal. Nos Estados Unidos da América, apesar das limitações, surgiram no último dia quase 35 mil novos contágios, o segundo maior número registrado até o momento. Em Pequim, na China, em pleno novo surto da Covid-19, as pessoas foram proibidas de sair da cidade durante o feriado de 3 dias do Festival do Barco do Dragão. O Liverpool é o vencedor da edição 2019 e 20 da Premier League. A vitória do Chelsea sobre o Manchester City confirmou o que há muito tempo era aguardado pelo plantel de Jürgen Klopp.
Os Reds colocaram assim um termo de 30 anos. O último título tinha sido conquistado em 1990 e conquistaram pela primeira vez a Premier League, designação que o campeonato inglês adquiriu em 1992. No total, são já 19 troféus de campeão nacional no palmarés do conjunto britânico. Numa caminhada praticamente imaculada, o Liverpool soma até o momento 28 vitórias, 12 empates e uma derrota no total de 31 jogos, gozando de uma vantagem de 23 pontos para Manchester City. E o clube, através de John Henry, manifestou-se nas redes sociais logo após a derrota de Man City, que garantiu matematicamente o troféu. Essa foi a temporada para a história e para os fiéis do Liverpool Football Club. Foi um ano incrível de conquistas magníficas, culminando hoje à noite na conquista do título Premier League. O mundo assistiu à feroz determinação deste clube em campo em cada partida. A preparação, a determinação, o talento daqueles que reúnem o melhor desempenho da Liga na história de qualquer país. Além de ganhar uma Liga dos Campeões, uma Supercopa e um Mundial, a totalidade dessa realização trouxe um descanso e alegria a muitos em um ano cheio de tanta tragédia. The foul. It's going to come for Billing. And on here the chance is on and a goal. It's turned in by Callum Wilson. Vamos à previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional. Previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Região Sul, Maputo espera-se uma máxima de 26, mínima 13. Gaza, máxima 26, mínima 15. Inhambane, máxima 29, mínima 18. Região Centro, Sofala espera-se uma máxima de 27 graus, mínima 18. Manica, máxima 27, mínima 13. Zambésia, máxima 28, mínima 18. Tete, máxima 32, mínima 18. Região Norte, Nampula espera-se uma máxima de 29 graus e mínima 16. Niassa, máxima 24, mínima 13. E Cabo Delgado, máxima 28, mínima 22. A província mais quente é Tete, com uma máxima de 32 graus. E a mais fresca, Niassa, com uma máxima de 24 graus. É o fim do Jornal da Gênesis de hoje. Obrigado pela sua audiência. Dizer que a independência é o fruto da abnegação de toda a sociedade moçambicana, que nunca desistiu de sonhar com a liberdade. Continuemos a lutar por um Moçambique livre da guerra que se chama o novo coronavírus, o inimigo invisível que em silêncio ceifa vidas preciosas. Até a segunda-feira.